Thomas, eu te convidei para a gente poder fazer uma live a respeito da Revolução de 64. Né? E se todo ano é a mesma conversa, você tem uma parte dessa direita brasileira, especialmente os apoiadores mais radicais do Jair Bolsonaro, que enveredam por esse caminho de celebrar 64, etc, etc. E você escreveu um texto, né? Uma pequena nota nos seus stories hoje, uma nota muito interessante, foi por essa razão que eu te convidei. Antes de entrar no assunto, eu vou aqui colocar só aqui no comentários o tema, né, da nossa palestra. Pô, nossa palestra é bom, hein? Da nossa conversa, só para quem poder entrar, já saber do que se trata, porque é a pergunta mais comum. A pessoa entra na live e pergunta sobre o que é a live. Né? Então, já para não ter esse problema, vou deixar aqui. Revolução de 64. Vamos lá. E uma outra coisa é o seguinte, eu já vou avisar as pessoas que eu vou desligar os comentários, porque, além de ficar no rosto do convidado, o pessoal aproveita para falar sobre assuntos completamente distintos do tema da live e, às vezes, a coisa não funciona, tá? Lá pro final da live eu até abro, se der tempo da gente responder alguma coisa, tá bom, Thomas? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Publicado aqui, deixa eu só botar no PIN aqui e pronto. Pronto, feito. Vamos lá, deixa eu desativar aqui. E some o meu também. Eu sou tão burro que eu botei lá o comentário fixado e sumiu com tudo. Eu não entendo nada disso também. Eu, assim, sou ruim. Mas tudo bem, na hora que eu reativar, a coisa vai. Thomas, para a gente entrar no assunto logo, eu falei já no início da live, já dando as boas-vindas a todo mundo que está entrando aqui para assistir essa nossa conversa. Esse meu convite partiu de um texto, um pequeno texto que você escreveu nos seus stories. E antes de pedir para que você resume o seu texto, ou fale sobre o que é, para a gente começar a nossa conversa, eu queria justificar por que eu usei o termo Revolução de 1964 como título da nossa conversa, e questionando se há algo a ser celebrado. Eu usei a palavra revolução por conta da tradição, da infeliz tradição política revolucionária e autoritária que foi desenvolvida no Brasil a partir do golpe militar de 15 de novembro de 1989, né, 1889. Né? Portanto, esse é o evento crucial a partir da qual se cria uma mentalidade mesmo que é autoritária e revolucionária e uma ideia que foi incorporada na prática política, no discurso político de vários grupos que se sucederam no poder e que, de cima para baixo, a ideia de que, diante de qualquer crise política mais grave, é sempre preciso que haja algum tipo de intervenção militar para corrigir esse período de desordem, né? O que é uma coisa maluca, a gente vai conversar sobre isso, porque foram justamente os golpes militares que criaram depois, ou que geraram momentos de desordem que depois criam a necessidade ou discurso legitimado por um novo golpe. Então, por essa razão, eu usei a palavra revolução, porque o golpe propriamente dito, que acontece em 64, é um dos instrumentos dessa revolução. E aí, considerando essa revolução dentro desse quadro revolucionário, que é o regime em vigor até hoje. Então, boa noite, Tomás, seja bem-vindo. Eu queria falar que você falasse desse texto de hoje e que você fizesse, enfim, um comentário inicial para a gente desenvolver esse bate-papo aqui. Perfeito, perfeito, Bruno. Bem, ocorre que entra ano e sai ano, e você fez essa referência. Vivemos esse mito de Sísifo muito particular à brasileira, onde uma discussão que eu a considero risível, sob o ponto de vista historiográfico, se estabelece e se restabelece a partir das mesmas premissas.
Dentre estas, a que tem mais destaque, a legitimação de posições pré-determinadas, ou seja, não é uma conversa que tem como um fim a resolução de uma dúvida histórica, mas, na verdade, uma grande tensão onde, como fiz a referência, os resultados, as conclusões já estão pré-estabelecidas dentro daqueles que supostamente discutem o dia de hoje. Ou seja, vivemos esse mito de Sísifo, esse processo repetitivo, entra ano e sai ano, e eu até brincava antes da nossa conversa com um amigo que estava aqui na minha casa há poucos minutos, onde eu disse que esse meu post eu o publico e o republico desde 2015. Todo dia, Bruno, tens a minha palavra, todo dia, 31 de março, eu publico o mesmo texto com uma ou outra alteração, dependendo da dinâmica da rede social. Eu não tenho mais Twitter, mas quando eu tive Twitter, eu publiquei o mesmo texto. Quando eu usava com maior regularidade o Facebook, eu publiquei basicamente o mesmo texto. A minha relação com o Instagram é mais recente, dentre as minhas redes sociais, e aí com isso, o texto é o mesmo, com uma ou outra variação. E por que o texto é o mesmo? Não por preguiça, mas para aqueles que me acompanham com maior periodicidade, eu ilustro o quanto o nosso debate é estagnado a partir da mesma conclusão. É um fim didático. Uma vez que eu sou professor, eu tento, a partir de uma certa prática, evidenciar o nível do nosso debate. Então, para iniciar a nossa conversa, o texto ele acompanha esse mito do eterno retorno, esse mito de Sísifo, essa discussão precária, onde as pautas já são pré-estabelecidas e todo dia 31 de março, basicamente, é a mesma coisa. Então, eu adotei essa postura de publicar e republicar o mesmo material, evidenciando a partir dele esse nosso estado. E esse material, para quem não conhece, eu faço um certo painel dentro das possibilidades que uma rede social permite, de como o Exército é um agente indispensável para que a gente possa compreender a política brasileira no século XX. Indispensável não significa uma adjetivação, uma qualificação, mas é uma descrição. Tendo em vista que protagonizaram, você já fez essa referência, o golpe republicano no final do século XIX e durante todo o século XX, o Exército foi, ora, instrumento de instabilidade política, ora, instrumento de estabilidade de um novo sistema que assume. Logo, o Exército é um agente indispensável para que a gente possa compreender a política brasileira durante o século XX. Só para fazer um painel, 15 de novembro de 1889, sem o Exército, nós não teríamos o golpe republicano. Sem o Exército, eu não teria a estabilidade, ainda que tenha durado pouco, mas a estabilidade da política dos governadores de Campos Sales. Quando o Exército insatisfeito fica, eu tenho o aval para a Revolução de 30. Sem o Exército, nós não teríamos a Revolução de 30. Sem o Exército, nós não teríamos a revolução dentro da Revolução de 30 com o Estado Novo. Sem o Exército, eu não teria a deposição de Getúlio Vargas. Sem o Exército, eu não teria as instabilidades durante as presidências, por exemplo, de Juscelino Kubitschek e anos antes de Dutra. A posteriori, teremos o quê? O golpe militar. E sim, foi golpe. Isso não significa que há um endosso a alguma conclusão pré-estabelecida das esquerdas brasileiras, mas é uma descrição factual, o processo histórico, para conseguir concluir essa minha primeira fala, ele não é um processo de simpatias. Quando nós queremos estudar os processos, nós precisamos analisá-los, lê-los, sem um apego pessoal, buscando uma descrição dentro das condições humanas, o mais imparcial possível. Esse é o exercício de um historiador. Independentemente da linha acadêmica, da escola historiográfica, Mark Bloch, Leopoldo Van Ranke, João Camilo de Oliveira Torres, Gilberto Freire, defendiam exatamente essa premissa intelectual. Desloque-se do objeto e o descreva, a partir, claro, dos seus elementos, com relação com as fontes, capacidade estilística, etc. Então, eu faço esse painel. O Exército
é um agente indispensável para que a gente possa compreender a política brasileira durante o século XX, e é sobre isso que o meu texto fala. Ou seja, o exército não é um elemento de estabilidade política brasileira. O exército, na história da política brasileira, é um elemento dialético. Ora de profunda instabilidade, ora de profunda estabilidade. Mas estabilidade dentro de um Estado onde foi agente causador. Então, faço esse painel. Perfeito, mas é curioso porque a ideia não, mas a prática de ordem estabelecida a partir dessas intervenções militares que você descreveu e que são episódios históricos fundamentais para entender como chegamos até 2020 com uma certa cultura política, no fundo, do ponto de vista prático, esses episódios, esses movimentos e depois essas ordens estabelecidas foram puramente artificiais, porque elas não perduram na história, né? E é incrível como, num período histórico tão curto, né, de novembro de 1889 até março de 2021, nós, no Brasil, a gente tenha presenciado, né, o Brasil tenha sido palco de tantos golpes, de tantos levantes, de tantos conflitos internos que, às vezes, nem chegaram a mudar qualquer tipo de coisa, mas tensões, né, envolvendo principalmente o Exército, as Forças Armadas, mas principalmente o Exército, portanto, de fato, o Exército, principalmente, é um elemento indispensável para se compreender a história do Brasil republicano presidencialista. Tem esse livro aqui, cara, que eu adoro, do Zé Murilo de Carvalho, Forças Armadas e Política no Brasil, que ele conta, enfim, em forma de crônica. Então, quem não quer se aventurar em estudos mais acadêmicos e tudo mais, eu recomendo vivamente, porque ele mostra que desde o Império, como era a relação das Forças Armadas com o imperador e, portanto, com o próprio regime, quando isso começa a mudar, e basicamente quando alguns critérios para ingresso no Exército, alguns critérios foram modificados, e basicamente quem entrava no Exército fazia parte de uma certa elite que, portanto, tinha uma compreensão do que era o papel do Exército e o modelo de ordem da sociedade. Quando isso começa a mudar, você permite que pessoas com vários tipos de insatisfações ou ressentimentos, inclusive do ponto de vista social, ingressem dentro do Exército e passem a pautar sua própria conduta interna com base em motivações políticas, né? Isso vai explicar muito da transformação pela qual o Exército passa, e também as rachaduras pelas quais entram ideais republicanos, positivistas, dentro da formação dos militares no Brasil, ainda sob o Império, e como isso vai resultar nesse golpe, né? Então, esse livro aqui é muito bom. O que eu queria recordar aqui, dentro dessa ideia, né, essa ideia revolucionária no Brasil, até para citar um outro livro, esse do João Camilo de Oliveira Torres, que ele vai tratar também, né, de vários episódios de presença militar na vida política no Brasil, e aí trazendo para essa discussão que motivou o seu post, motiva essa nossa live, Thomas, é o seguinte: ainda permanece estranhamente, curiosamente, na memória de uma parcela da população, a ideia de que as Forças Armadas, ou o Exército em particular, devem agir, né, de forma a intervir na ordem política para corrigir momentos, né, que se entende, né, essa parcela da sociedade entende como sendo crises políticas, etc, etc. O nosso sistema presidencialista é muito frágil, ele é muito permeável a crises, ao mesmo tempo que ele impede a resolução rápida de crises, né? Para você afastar um presidente é muito difícil, para você punir o Congresso também é muito difícil, né? E você não consegue punir o Congresso inteiro, você às vezes pune um ou outro deputado ou senador, ao contrário do parlamentarismo, que quando há crises políticas, todo
todo o parlamento é dissolvido, convoca-se novas eleições, e isso, obviamente, cria um incentivo para o político que não quer perder o seu mandato, sempre ficar ali tentando não fazer besteira para que não seja demitido por conta de erro de algum colega ou por conta de um erro dele próprio, né? Mas o que me angustia muito, né, e que eu acho muito estranho, é quando você tem uma parcela da população que se descobre conservador, às vezes até por razões erradas ou com base numa informação equivocada do que é o conservadorismo. Eu estou tratando o conservadorismo aqui não do Scruton, não do Oakeshott, não do Burke, do Kirk, eu não estou falando desse conservadorismo estrangeiro, estou falando da nossa tradição conservadora. E aí eu não consigo entender como que tem gente que se apresenta como conservador e celebra 64, mas não só, assim, não só aquela atuação que derruba o governo de João Goulart, que claramente, e eu queria até falar um pouco disso antes da gente avançar, claramente adotava naquele momento histórico uma postura revolucionária. Tinha todo aquele contexto de Guerra Fria, a União Soviética financiando levantes golpistas em várias partes do mundo, né, financiando Cuba, e Cuba, portanto, servia ali como um satélite importante na América Latina, né, treinando, inclusive, brasileiros. Então, havia, de fato, uma ameaça que era representada pelo João Goulart, mas dando um salto para o presente para a gente voltar ao passado. Eu não consigo entender como é que se celebra, né, algo que, historicamente, portanto, compõe um dos elementos dessa tradição revolucionária que vai ser, em 89, em 1889, o episódio de ruptura institucional, constitucional, e que destrói a vida, política e intelectual dos conservadores, né? O Partido Conservador, a tradição conservadora, ela é praticamente exterminada com esse golpe militar de 1889, e aí indo para 64, né? Quer dizer, que a memória poderia ser mais curta, não chegar a 89, mas podia chegar pelo menos a 64. Toda aquela elite, né, que representava uma direita qualificada, e o grande nome, talvez, da época, ou mais conhecido, é o Carlos Lacerda, que foi um daqueles que ajudaram, né, e que criaram um clima de opinião para que o João Goulart fosse afastado pela presença ou pela intervenção militar. Cara, toda essa direita foi destruída, né? E ao mesmo tempo que o regime militar que nasce persegue, caça os direitos políticos, destrói essa direita constituída e, portanto, destrói as gerações que essa direita poderia influenciar, o período no qual a esquerda mais consegue um protagonismo editorial, cultural, e constrói, nesses 21 anos de regime militar no Brasil, as bases para que, depois do fim do regime militar, essa direita possa se colocar para a sociedade, essa esquerda possa se colocar para a sociedade como uma alternativa política viável e virtuosa. Quer dizer, eu não consigo entender, Thomas, eu não consigo entender. O Brasil não é para amadores, né? O Rodrigo Gurgel, uma vez, em um congresso, o Gurgel saiu com a seguinte máxima que eu levo para minha vida. Ele disse: o Brasil é inviável. E por maior que seja o nosso amor por essa pátria, sob o ponto de vista historiográfico, intelectual, esse painel histórico, o Rodrigo Gurgel tem aí muita razão, tanto que eu trouxe essa máxima e a incorporei para minha vida. Pois bem, Bruno, a partir desse painel, e eu estou bem alinhado com ele, nós temos algumas definições que creio que estão estruturadas dentro de bases comuns. O Exército Brasileiro exerceu um papel predominantemente revolucionário enquanto agente político. Desde 1889, a partir também dos outros apontamentos que já fiz, o Exército exerceu um papel no campo político, na atuação constitucional,
na legitimação de poderes, o papel predominantemente revolucionário. Quando o Exército Brasileiro ocupou-se de suas atividades militares, vide Guerra do Paraguai, atuação durante a Segunda Guerra Mundial, o Exército teve um papel honroso. O Exército, durante o Segundo Império Brasileiro, teve, por exemplo, em Paranhos, o pai do nosso Barão do Rio Branco, em Duque de Caxias, em Osório, algumas das referências políticas de maior prestígio durante esse momento de nossa história. Ou seja, não se trata aqui, principalmente para os nossos ouvintes mais apaixonados e emocionalmente mais despreparados, de um painel antipático ao Exército que Bruno e eu aqui desenvolvemos. Não se trata disso. Se trata, sim, de uma leitura histórica, onde nós tivemos militares de alto relevo, inclusive que colaboraram com o desenvolvimento do pensamento conservador brasileiro, de matriz brasileira, assim como, durante as atuações militares, muitos homens, como, por exemplo, o próprio Deodoro da Fonseca, o próprio Floriano Peixoto, exerceram papéis honrosos durante o conflito da Guerra do Paraguai. Ou seja, não se trata aqui de um maniqueísmo monárquico, onde Bruno e eu, que somos dois monarquistas confessos, estabelecemos, a partir dessa conversa, uma antipatia ao Exército enquanto agente político. Mas a evidência de mais de um século de tradição republicana no Brasil, o que nós temos? Instabilidade, sucessão constitucional, momentos políticos controversos e ainda a ramificação de uma linha de pensamento que nós poderíamos chamar de conservadorismo brasileiro. O Exército, durante a era Vargas, por exemplo, ajudou a perseguir, em um determinado momento, pensadores conservadores como o próprio Gilberto Freire, que teve sua biblioteca queimada, entre outros episódios. Gilberto Freire, um autor conservador. Carlos Lacerda, o Bruno fez referência, anos depois, teve aí todo o seu prestígio político ruído. Nelson Rodrigues foi mais censurado durante esse período militar do que, só para fazer uma comparação e não legitimando a censura, do que Paulo Freire. Paulo Freire foi mais lido durante o período da ditadura militar do que Nelson Rodrigues. Ainda no campo da ação militar, assim como no campo da inteligência cultural, assim como na disseminação de autores, enfim, o trabalho do Exército foi muito ruim, especificamente em cada um desses pontos. Ainda, só mais alguns painéis importantes. Pensemos aqui, quando se fala de tradição política contemporânea, o Brasil vive, desde 1985, a derivação de 64, uma derivação pública. Essa derivação ela é pública, ela é explícita. Nós já fomos presididos, por exemplo, por protagonistas da oposição durante o período militar. Fernando Henrique Cardoso foi um protagonista, o Lula foi um protagonista, a Dilma foi uma protagonista. Quando eu digo protagonista, não se trata aqui de um endosso nem de uma adjetivação. No Brasil, nós precisamos sempre pagar esses pedágios, porque quando a gente fala protagonista, a pessoa entende muitas vezes que é uma qualificação, não, é uma descrição. A Dilma, ela foi uma agente de oposição inclusive revolucionária, durante o período militar e tornou-se presidente da República. Os agentes constitucionais da Constituição de 88, na sua ampla maioria, eram oposição pública a todo o status quo estabelecido a partir de 64. Inclusive, o discurso célebre de Ulisses Guimarães faz referência como se ali o Brasil nascesse, onde ele fala sobre a ditadura, enfim. Vivemos, portanto, quase como um nascimento público de uma nova pátria, onde os mesmos agentes que foram supostamente perseguidos, alguns supostamente, outros perseguidos, enfim, tem todo esse processo bastante confuso, passaram a ser os protagonistas da nossa história, os nossos heróis de libertação.
Então nós vivemos esse momento que é um momento estranho, que em 64 nós temos um movimento político legitimado para retirar do espaço de poder as mesmas pessoas que 21 anos depois exerceram poder, ajudaram a estabelecer uma nova Constituição. Essa Constituição, durante o seu próprio processo político, já era desrespeitada, é a Constituição que nos pauta, mais uma Constituição republicana. Fomos presididos por opositores ao período militar, inclusive opositores bélicos, ou seja, nem no campo militar, a inteligência do Exército atuou de um modo que muitas vezes eu vejo endosso desse tipo. Ou seja, não, o Exército atuou no campo militar. Não, não atuou no campo militar. Muitas vezes atuou de um modo reativo. Havia um atentado, você vai atrás. Você não tinha uma inteligência, muitas vezes, preparada para antecipar atentado público. Enfim, aí entramos em toda essa celeuma, em todo esse ambiente problemático. E aí, Bruno, para fazer um complemento a esse meu comentário, discutimos isso até hoje, não só por uma falta de memória, não só por um processo de formação precária, enfim, mas discutimos isso também porque vivemos ainda muito atrelados a um conservadorismo prático. O Brasil tem uma carência, pelo menos na minha leitura, de elites. Elites. O Brasil tem um sério problema de elite. A elite intelectual brasileira ela é muito precária, eu a considero assim. Isso não se trata aqui que eu estou na minha torre de marfim, olhando de fora e desprestigiando isso. Não, é um problema de elite. Há uma falta de elite política, há uma falta de uma conversa política sem patrimonialismo, há uma falta de leitura prática sobre esses problemas constitucionais. E aí nós entramos na conversa, que é aquela máxima do xadrez com pombo. Então, falar de 31 de março de 1964 é jogar xadrez com pombo, dependendo do ambiente que você for falar. Porque você já carrega previamente uma conclusão do que a pessoa está dizendo que você é. Então você diz, eu encontro legitimidade para aquelas manifestações de 64, onde inclusive Juscelino Kubitschek legitimou o movimento de 64, Carlos Lacerda, Gilberto Freire, eu poderia listar aqui Raquel de Queiroz, enfim. Eu encontro legitimidade para esse movimento de 64. Você diz isso, você já recebe uma pecha como se você estivesse defendendo a tortura, etc. Mas você não tratou disso. Você só falou, eu entendo o movimento político-social de 64. E você já é catalogado, porque está jogando xadrez verbal com um pombo, como se você estivesse falando sobre o que você não falou. Por outro lado, quando você diz, o legado dos militares é muito ruim, a inteligência militar, o processo político foi muito ruim, o trabalho universitário foi muito ruim, desprestigiaram o conservadorismo público, a chamada direita nacional. Você começa a listar esses problemas, o que você já recebe quando joga um xadrez com outro tipo de pombo? Nossa, esquerdista. Ah, e no meu caso, né, que sou cheio de tatuagem, sabia, né? Cheio de tatuagem, roqueiro, é evidente, é evidente. Daqui a pouco já escuta, assim, deve até ser maconheiro. Enfim, então assim, você não consegue estruturar uma conversa porque é uma carência de elites. E aí faço algumas referências para complementar isso. Homens que atuaram durante o período militar, desde, por exemplo, Fernando Gabeira, pensemos assim, a Brizola, Lula, Genuíno, nós encontramos muitos materiais, muitas entrevistas que embasam o quê? Uma leitura sobre quais eram as pretensões desses agentes políticos. Então, deixam claro que nosso objetivo, sim, era a revolução do proletariado, era uma revolução sindical, nosso objetivo era esse, certo? Então, essa é uma discussão. O ponto 2 é o legado político. E aí entramos no objetivo desse nosso encontro, que é, não há nada para comemorar, porque o legado político é muito ruim. A começar, pelo menos na minha leitura, com esse ornitorrinco, que é essa Constituição de 88, muito bem criticada pelo Roberto Campos. Uma Constituição é um ornitorrinco com uma série de problemas, e os militares deixaram o legado político em tal nível que nós acabamos presididos, por exemplo, ainda
pelo mesmo processo de 64. Tanto Bolsonaro, Dilma Rousseff, Lula, Fernando Henrique Cardoso, o próprio Collor, que tinha um discurso muito atrelado à Guerra Fria, todos eles, direto ou indiretamente, com mais ou menos qualidades, eles estão atrelados ao mesmo processo de 64. Nós vivemos um processo histórico que ainda não terminou. O Brasil não se libertou disso. E vivemos atrelados a esse contexto. Então, a minha leitura vai muito nisso. Acho que há vários espaços especificamente para que a gente pudesse analisar a atuação militar, porque há um golpe dentro do golpe, Castelo Branco assume, daí nós temos um golpe, e aí o Carlos Lacerda, com razão, e outros intelectuais e outros políticos começaram a se rebelar contra as ações militares, pré-Costa e Silva. Esse processo gera uma confusão, daqui a pouco o Carlos Lacerda está junto com o Jango, está junto com o JK na frente ampla. Então, você tem vários processos ao mesmo tempo. Nós vamos ter atentados, o Hércules 56, protagonizado pelo próprio Franklin Martins. Nós vamos ter depois Guararapes. Nós temos problemas específicos. Aí nós poderíamos criticar a inteligência militar, a atuação como ela se desenvolveu aqui, acolá. Nós temos, por outro lado, torturas. Nós temos o caso do Herzog. Ao mesmo tempo, nós temos presidências muito específicas, nós temos um estatismo Geisel em um nível problemático, ao mesmo tempo, anos antes, eu tenho um milagre econômico. Enfim, são vários processos onde esse período pode ser recortado e analisado especificamente. E por isso, por falta dessa especificidade na leitura, quando eu digo falta, eu digo em quantidade. Na leitura, na forma de analisar essas especificidades, é que eu acho que só salienta esse problema. Nós temos uma necessidade nacional por elite. Uma coisa é o conservadorismo prático, que um católico, por exemplo, o associa ao próprio direito natural. Uma coisa é o conservadorismo prático. O conservadorismo teórico, ele exige alguma espécie de refinamento intelectual. E esse caso nós temos nesse campo conservador e um número muito menor. Tanto que chegamos hoje, 31 de março, estamos tratando desse mesmo tema. E acredito que, se assim for viável, e caso nós estejamos vivos, isso vai virar uma tradição. Eu acredito, Bruno, que ano que vem faremos a mesma conversa, ou você poderá deixar ela salva e replique. É esse caso. Eu não descarto essa situação. A gente já podia deixar combinado para fazer no ano que vem, porque a gente atualiza uma coisa ou outra e vê qual vai ser o estado da questão daqui a um ano, exato. É muito interessante o que você falou, as coisas que você falou, Thomas. A primeira coisa, que é a observação que você fez, é perfeita, porque a gente precisa tratar de cada coisa no seu devido lugar para não parecer que a gente está colocando tudo no mesmo saco de gatos, né? Quando a gente faz críticas ao legado político do Exército, e a expressão é essa, legado político do Exército, no fundo o que a gente está fazendo é demonstrando um apreço e um respeito tão grande pelo Exército, está dizendo não se envolva na política. Esse não é o lugar de vocês. Não é o lugar das Forças Armadas estar na política prática, né? Inclusive do ponto de vista constitucional, isso desde 1824, a função, responsabilidade das Forças Armadas, ela não é de se envolver diretamente na política. Todos os problemas que a gente está apontando aqui são consequências negativas de um envolvimento na política que começa ali com todas as conspirações que resultaram depois no golpe militar de 15 de novembro de 1889, e que as Forças Armadas e o Exército em particular passam, né, o Exército passa a representar um dos poderes políticos, né? É quase como se fosse um quarto poder. Então você tem o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Exército como poder político. Isso não pode. Quer dizer, a forma, né, mais significativa e profunda de você respeitar as Forças Armadas, representadas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, é exigir que elas cumpram a sua função e que cumpram a sua função de forma digna, como podem cumprir, né? E como cumpriram em vários momentos da nossa história, como você mesmo lembrou, né? Episódios grandiosos durante o Império Brasileiro,
homens que fizeram a história do Exército, da Marinha, a Aeronáutica é só depois, né? A Aeronáutica vem já com Vargas, né? Acho que é isso. E você vê uma figura fundamental, né, das Forças Armadas representando a Marinha, o almirante Tamandaré, que foi o sujeito que, no momento ali, o golpe posto, chega para Dom Pedro II, de quem era amigo e admirador, um grande homem, o almirante Tamandaré, e se colocou à disposição de Dom Pedro II para posicionar os navios da Marinha, né, posicionar os canhões contra o lugar onde estavam ali os golpistas. Infelizmente, Dom Pedro II não quis fazer isso e estamos aqui falando da Revolução de 64. Né? Então, uma parte, Bruno, que veio à minha mente, que é exatamente o seguinte. Quando eu lancei o Desconstruindo Paulo Freire, as pessoas vira e mexe, falam assim: professor, quero colocar o meu filho, por exemplo, em uma escola militar, porque lá não tem doutrinação. E eu sempre que possível digo que, na verdade, doutrinação política dentro de espaços de ensino no Brasil, a partir da independência, surgiram exatamente nas escolas militares. Ou seja, pessoal, a disseminação do positivismo, Benjamin Constant, eram homens do exército, eram homens do ensino militar. Ou seja, vocês precisam, e digo isso como também irmão de pátria, não só como professor, vocês precisam enxergar o Brasil de uma forma um pouco mais ampliada. Não significa que eu esteja dizendo que as escolas militares de 2021 sejam todas de uma determinada maneira ou não. Eu não tenho nem condições de classificá-las por inteiro, são muito específicas, o processo é outro. Mas vocês não podem maximizar a sua própria experiência histórica ou a sua própria impressão a partir de algumas premissas que historiograficamente e historicamente estão equivocadas. Então, o positivismo se disseminou onde? Nas escolas militares. O positivismo, o exército, a questão religiosa, fazem parte de todo um processo que culminou no golpe republicano de 15 de novembro de 1889, que o Bruno bem pontuou. Ainda dentro das forças militares, nós vamos ter vários processos complexos. Dentre essas complexidades, a figura de Tamandaré na Marinha, assim como os descompromissos, as dubiedades de João Deodoro da Fonseca, que se considerava amigo pessoal de Dom Pedro II, que o traiu, como diz o Fausto Silva, tanto no pessoal quanto no profissional, porque era amigo pessoal de Dom Pedro II e no profissional como chefe militar. Ainda, só para fazer uma ilustração, eu acompanhei em periódicos portugueses de novembro de 1889 como foi a repercussão em Portugal da queda da família imperial brasileira. E Deodoro da Fonseca tratado como golpista, traidor em um nível pessoal, enfim, a partir de alguns periódicos era essa a leitura. Aquela máxima do Aristides Lobo: o povo assistiu bestializado aquilo que acontecia. Ainda o Brasil com vários heróis militares que não tinham sequer uma carreira formal no exército, mas foram heróis militares. O Conde de André Rebouças, que foi um voluntário da pátria durante a Guerra do Paraguai. Ainda durante o período regencial, a grande atuação de Duque de Caxias, naquela época ainda não era Duque, principalmente no contexto da Revolução Farroupilha, onde ele foi um agente para estabelecer a ordem política que viabiliza o que nós temos hoje sobre esse painel de Segundo Império. Então, enfim, nós temos vários processos históricos que dão relevo a agentes do Exército enquanto atuaram dentro desse papel, como agentes políticos que cumpriam um fim pré-determinado por um processo político que o antecede. Ou seja, foi lá Duque de Caxias e atua organizando o processo da Guerra do Paraguai, por exemplo, onde ele entra Marquês e sai Duque, defendendo a pátria, defendendo a Constituição, defendendo um espaço de poder, um parlamento, bases políticas estabelecidas, enfim. Então, eu só queria fazer mesmo essa referência a esse papel doutrinário que as escolas militares exerceram durante o período imperial. E ainda, Dom Pedro II, que foi um defensor
intenso da liberdade sabia disso. Benjamin Constant chegou a dar aula para a princesa Isabel. Ou seja, Dom Pedro II, ele entendia, ele mantinha esse espaço de liberdade. Por outro lado, homens que foram evocados, como o próprio Silva Jardim, por militares, pregavam que o Conde D fosse decapitado em praça pública. Ou seja, os espaços de intolerância na história brasileira, se nós tratássemos aqui apenas disso, o Exército também foi protagonista. Ajudou a dar protagonismo a isso, a espaços de intolerância, ao tipo de defesa que Dom Pedro II deixava, porque para ele a liberdade era um valor inegociável, deixava com que esses jornais circulassem. A censura é inaugurada por quem? Não é por Dom Pedro I, não é por Dom Pedro II, é por Deodoro da Fonseca. A primeira ação que faz é censurar a imprensa. Então são vários processos até que a gente chega em 64. E em 64 nós chegamos em 2021 ignorando todo esse processo militar e saudando o Exército como se fosse um agente da ordem política. E na verdade não é isso. Perfeito, Thomas, perfeito. Eu acho que a gente precisa estabelecer uma distinção aqui importante também, nesse esforço, né, pedagógico para qualificar a discussão e esclarecer. Uma coisa é o golpe. Então, você tem ali um momento histórico crítico, há uma união, né, dentro da sociedade, intelectuais, imprensa, políticos, etc., que entendem que aquele momento exige uma intervenção para afastar um presidente que representa uma ameaça. Então, você tem o golpe. Agora, o que estava acertado é que os militares entrariam, retirariam o João Goulart do poder, passariam algum tempo, e era um tempo curto, né? Não lembro se de meses e tal, ou se isso sequer foi estabelecido, mas o combinado é que os militares entrariam e devolveriam o poder aos civis, né? Isso é que foi acertado, e essa era a esperança daquelas elites ali, né, que convocaram as Forças Armadas para intervir. E, claro, não foi só por esse chamado de setores da sociedade que as Forças Armadas e o Exército, em particular, decidiram se mobilizar. Havia toda ali um sentimento, né, dentro das Forças Armadas, de desprestígio do presidente João Goulart em relação essas elites militares, né? Então, isso precisa também entrar na discussão, porque vai parecer que os militares entraram e decidiram intervir de fato só porque havia esse clamor popular. Não foi por conta disso. Há toda uma história do gabinete, do gabinete não, dos militares que estavam no governo, né? Medidas que foram tomadas pelo João Goulart, eles se sentiram atacados, né? E aí a gente volta para uma das razões principais do levante do Exército contra a monarquia e, portanto, do golpe, né? Esse sentimento de que o regime não os prestigia, no caso de 64, foi em face ou em relação às atitudes do João Goulart. Então, você tem isso. Eu até entenderia que até hoje alguns militares, especialmente os mais velhos, ou pessoas da sociedade, elogiassem, celebrassem ou reconhecessem a necessidade de uma intervenção para tirar um determinado governo. Isso é uma coisa, né? Se o poder tivesse sido devolvido aos civis, ou seja, as Forças Armadas seriam usadas como um elemento constitucional para fazer a transição e vida que segue. Mas não é isso, né? As pessoas, eu vejo gente assim, celebra o golpe e, portanto, tudo aquilo que veio depois. Quer dizer, é uma coisa maluca, porque, no fundo, e se você é um conservador e tem isso, você está defendendo a destruição do próprio conservadorismo e de uma própria elite política da direita, para usar um termo, enfim, que vai aglutinar todos aqueles grupos que não eram de esquerda, né? Para te passar a bola, Tomás, eu queria fazer só um parênteses aqui na nossa discussão, porque desde o início você falou uma coisa do uso da linguagem, você quer ser preciso no uso dos termos, e o meu esforço aqui também, né? O que é curioso é o seguinte, as redes sociais permitiram uma coisa fantástica, que a gente tem acesso a muita gente que a gente não teria
Quer dizer, nós, anônimos, desconhecidos, se a gente não fosse colunista de um grande jornal ou comentarista de uma emissora de TV ou de rádio, né? A gente, portanto, precisava estar em um desses veículos para fazer com que a nossa voz fosse ouvida. Hoje, graças a Deus, isso não é mais preciso. Por outro lado, muita gente que, de forma legítima e bem-vinda, começa a participar dessa grande conversação política, muita gente não tem informação sequer histórica. E aí acaba se deixando levar por muitos influenciadores ou por algum político que admira e começa a reproduzir um monte de opinião que não tem base nenhuma na nossa história, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E tenta fazer isso, né, de uma forma até agressiva, contra quem, quer dizer, estudou o mínimo. Né? Não precisa nem ser um grande especialista, você pega pelo menos as principais obras da nossa história, e tem isso lá, ou seja, está tudo descrito. Né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, além desse aspecto, uma coisa que eu acho muito curiosa é a seguinte, a nossa linguagem e, portanto, o significado de cada palavra foi tão corrompido, foi tão modificado, foi tão relativizado, que a gente precisa não só usar a palavra, mas dizer o que ela significa. Né? E isso é uma herança direta. E aí, olha a conexão histórica interessante. A corrupção da linguagem, uma palavra que significava uma coisa e deixou de significar e passou a significar também outra. Isso é uma herança direta da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, né, o espírito revolucionário francês vai mobilizar republicanos radicais, positivistas e membros do exército, que usam esse espírito revolucionário da Revolução Francesa, né, como agente motivador, né, até no uso da linguagem, para atuar em 15 de novembro de 1889. E isso vai ser uma constante, né, a partir de então até hoje. Como que a gente chega nesse momento histórico? Muita gente que começou a se interessar por política, sei lá, a partir das grandes manifestações de rua durante o governo Dilma, toda a linguagem que essas pessoas aprenderam foi uma linguagem criada pela esquerda. Então, por exemplo, quando a gente fala que 64 foi um golpe militar, a gente está usando o conceito técnico da ciência política ou da história do que significa golpe, que é uma derrubada de um poder, né, usando determinados instrumentos. Então, você tem um uso de um conceito estabelecido na literatura técnica. Né? Quando a pessoa ouve golpe militar e se tem uma admiração pelos militares, está achando que a gente está usando a mesma palavra que os aliados da Dilma usaram quando a Dilma sofreu o processo de impeachment. Né? Então, determinadas palavras acionam os gatilhos, né, em pessoas que sequer conhecem, sequer sabem que essas palavras têm um conceito antes de terem sido transformadas em instrumento de grupos ideológicos. Né? Então, no fundo, assim, a esquerda brasileira ela continua pautando o debate, inclusive no uso ou no entendimento que nós temos de determinadas palavras. Quer dizer, é um desafio a mais que a gente tem. Né? Primeiro que concordo e partilho, inclusive, que com os meus alunos, eu tenho um grupo de estudos, e ontem nós tivemos aula, e eu tenho trabalhado com eles a partir de reflexões diversas, seja lá de Pierre Bourdieu, Mário Ferreira dos Santos, Tomás de Aquino, sobre o valor da palavra. Exatamente sobre isso. Ou seja, as palavras, elas perderam o seu significado mais imediato, a compreensão semântica, dependendo do ambiente, ela é quase inexistente, ou ainda inexistente. E segundo o próprio Eric Voegelin, por exemplo, sem linguagem, nós somos bárbaros. Ainda, a manipulação das massas, seja a partir da perspectiva de Ortega C., Mário Ferreira dos Santos, Freud, a manipulação das massas é algo muito fácil. E dentro desse processo de retorno, eu fiz a referência daquela figura do xadrez com pombo,
mas dependendo da conversa, a pessoa ela se comporta não a partir de um entendimento técnico, mas a partir daquela máxima que o Ortega C fez referência. Dependendo do critério, dependendo do ambiente, ser de esquerda como ser de direita é só uma escolha para ser imbecil. Então a pessoa ela parte, o Ortega C coloca isso na rebelião das massas. Ou seja, você escolhe ser imbecil a partir de uma certa carapuça ideológica. Isso não quer dizer que esquerda e direita sejam iguais, mas muitas vezes são comportamentos pré-estabelecidos para que você não consiga entender aquilo que está sendo discutido. Então, quando eu e o Bruno tratamos aqui que 64 foi um movimento que culminou em um golpe, você está falando, e você fez essa referência, sobre um entendimento técnico preciso dentro de uma estrutura política e social. Só que precisamos, dado o nosso estado de barbárie, essa invasão vertical ela ocorreu, sempre pagar essa espécie de pedágio. Veja bem, pessoal, golpe dentro desse ambiente. Isso não quer dizer que é a mesma coisa que aconteceu com a Dilma e que muitos dizem que é golpe, etc. Enfim, então é um atestado público, seja pela repetição dessa discussão de legado militar, seja sobre essa falta de leitura um pouco mais precisa, mais específica, sobre toda essa movimentação militar a partir de 64, a falta de leitura específica sobre essas temporalidades, as especificidades de governos, as suas permanências, as escolas militares que estavam ali, também em discussão interna, porque haviam dentro da inteligência militar diferentes linhas políticas ali. Ainda, nós entramos nessa discussão tendo sempre que fazer essas referências. Ó, pessoal, falta especificidade, o uso da linguagem é precário, todo ano se discute a mesma coisa, praticamente da mesma forma, há um caráter de legitimidade popular à movimentação de 64, sim, há esse caráter. Mas isto não quer dizer que toda a atuação histórica do Exército no Brasil tenha tido o mesmo caráter. Porque em 64, sim, nós teremos a Marcha com Deus, mas em 15 de novembro de 1889, nós não tivemos nada parecido. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. As pessoas começaram gradativamente, basta que vocês, inclusive, entrem, e a Biblioteca Nacional tem muitos desses acervos digitalizados, analisem a repercussão, por exemplo, da saída da família imperial nos jornais da época. Como ela ocorreu? As pessoas não sabiam. As pessoas foram descobrir que estavam vivendo um período de nova definição política em diferentes graduações. Ou vocês acham que uma pessoa no Sergipe, por exemplo, ela estava acompanhando na mesma velocidade que uma pessoa na corte? Enfim, então era um outro Brasil, uma outra configuração. Não levem a movimentação política de 64 como se fosse o suprassumo, a maximização da história do Exército na política brasileira. Isso é muito mais complexo. Muito mais complexo. E essa conversa, ela acaba tendo esse valor porque nós aqui, sem uma programação prévia, nós, pouco a pouco, pontuamos fatos como linguagem, a comemoração, atestados de barbárie social, carências, uma discussão risível, pedágios, a falta de leitura mais específica sobre os termos, referências positivas a homens de grandeza que estiveram dentro da atuação militar. Enfim, são vários subtemas. E a partir desses subtemas, aqueles que nos acompanham, eu recomendo isso. Vejam que esses termos são complexos. Eu vejo, Bruno, só para concluir esse meu raciocínio, o país nosso Brasil, é o país da hipérbole fácil. Então é muito fácil aqui você falar de um modo sempre hiperbólico. Eu vejo, por exemplo, sistematicamente, comentários como o Bolsonaro é o melhor presidente da história do Brasil. Aí você pergunta para a mesma pessoa que diz isso, certo? Analise, então, especificamente as presidências de Rodrigues Alves, Campos Salles, Médici, certo? Já que você está dizendo que ele é melhor que os outros todos, então você deve ter embasamento suficiente para mapear todas as deficiências dos outros presidentes. Ou seja, é tudo de uma base hiperbólica movida pela paixão. Tudo é dentro desse tipo de movimento. Então a conversa ela fica muito precária. E aí, quando a conversa fica muito precária, fica muito hiperbólica, como é que nós analisaremos as coisas de um modo um pouco mais específico, com o mínimo de refinamento? Então, o que vai acontecer?
tanto você quanto eu seremos associados a isento, limpinho. A pessoa não consegue entender que há uma necessidade de você discutir certos termos, certos movimentos históricos com algum distanciamento, analisando com prudência. Prudência é uma virtude, onde você analisa com prudência o seu tempo na comparação com o passado e o passado dentro das suas especificidades, sem cair em anacronismo. Então, eu faço essa referência. O mesmo cabe às pessoas que dizem o Lula foi o melhor presidente da história brasileira. Assim, é sempre aquela manifestação. O Lula dizia, nunca antes na história desse país. Tudo é o país da hipérbole fácil. E aí você fala, certo, então vamos analisar aqui especificamente. Vamos analisar aqui. Já que você está dizendo isso, como foi a presidência do Prudente Moraes? Já que você tem um mapeamento completo sobre todos os presidentes do Brasil. Então você sabe dizer, 64 os militares nos salvaram, certo? Mas nos salvaram de quê? Eu não me sinto, eu nasci pós-período militar, eu não me sinto em nenhum momento incluído nesse processo de salvação. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Enquanto, durante os meus 30 anos, eu fui governado predominantemente por homens de esquerda. Eu não fui incluído nesse processo de salvação. Então não me incluam aí. Se vocês se sentem salvos, beleza. Aí é com vocês, dentro de suas especificidades. Mas o processo histórico não é bem esse. Não é bem esse. Então, essas referências, eu as considero que são importantes, porque ilustram o nosso estado de barbárie. O nosso estado de barbárie, a forma como é difícil estabelecer um diálogo. E aí, sem linguagem, fiz essa referência, com ela concluo essa minha fala, sem linguagem, o que nos afasta dos bárbaros? O que nos afasta dos bárbaros? Vivemos em um ambiente tribal. Tribal. De fato, de fato. E assim, cara, para quem não quer se dedicar ao estudo, a fazer análise, enfim, ter esse trabalho como responsabilidade, quer dizer, a vocação que se transforma em responsabilidade, ok, só não cobre da gente, né, ter essa atitude de um apaixonado político e que tudo que acontece em relação àquela pessoa que eu apoio seja, né, essa coisa anabolizada, né, para usar um termo mais fácil de entender do que hipérbole, né? Mas não espere isso da gente, né? E também não venha cobrar. E quando houver algum tipo de questionamento para se justificar, comece a falar que também uso impreciso de termos, esse é um negócio que, quer dizer, você se posiciona às vezes contra alguém, né, que a pessoa defende, sei lá, se tem uma crítica ou se posiciona contra o Bolsonaro. A pessoa te chama de isentão. Eu não estou sendo isento, eu estou criticando o político que você apoia, não tem nada de isento nisso. Né? E, por outro lado, eu também não estou apoiando o antagonista, o adversário do Bolsonaro. Né? Eu não quero esse Brasil que você está defendendo. Né? As minhas alternativas e expectativas são outras. Né? Então, portanto, não venha me encher o saco. A gente está chegando aqui ao final, Thomas, porque deu 1 hora aqui e o Instagram às vezes deixa passar e às vezes atua como um revolucionário francês e nos corta a cabeça no meio de uma frase, né? Mas antes de encerrar, eu queria citar um trecho aqui desse livro, que é o depoimento de Carlos Lacerda, que é um livro muito importante, porque o Carlos Lacerda é uma figura fundamental nesse período da história, 64, né, que é o objeto aqui da nossa conversa. Ele participou ativamente de toda a arquitetura arquitetura e movimento que leva ao golpe de 64, esperando, né, uma intervenção que afastasse João Goulart e que devolvesse, enfim, para a sociedade civil a própria política, né, e era uma figura importantíssima na época, Carlos Lacerda. Olha o que ele diz nessa entrevista que ele concede em 76, 77, que se transforma nesse livro. Né? Ele está falando aqui do que a Revolução fez, que perseguiu vários políticos importantes da época e deixou outras figuras outras figuras políticas que foram fundamentais para todo o processo de degradação e crise que conduziram ao golpe.
Os militares preservaram essas pessoas. Aí o Carlos Lacerda diz o seguinte, né, página 420. Então aí acho que a revolução renegou-se a si mesma, porque a única justificativa que tinha, afora o perigo iminente da desordem, para ser revolução, seria o de promover uma transformação profunda no país. E não se faz transformação profunda sem violência. Quando falo violência, evidentemente, não estou falando em espancamento nem torturas. Estou falando em violências no sentido de mudar leis, de suspender a aplicação de certas leis, de suspender temporariamente certas garantias, etc. Agora, prolongar isso, né, esse estágio que ele acabou de mencionar, e, ao mesmo tempo, manter os sujeitos que levaram o país à necessidade dele ser privado de liberdade, parece uma contradição que destrói qualquer revolução. Aí ele vai citar aqui alguns exemplos. Conheci a vida inteira o Dinar Timariz dominando o estado do Rio Grande do Norte, através de corrupção e dominando o Senado através da corrupção. E ele continuou, depois do golpe, continuou dominando o Senado através da mesma corrupção de antes. Aí vai citar um outro exemplo. O Zezinho Bonifácio se elegia secretário da Câmara todos os anos porque facilitava viagens de deputados com dinheiro da Câmara. E continuou. Apenas deixou de se eleger segundo secretário para ser nomeado líder do governo. E vai dando vários exemplos que continuaram sob o regime militar. Né? Então, tem uma idealização também, que eu acho muito perversa, do ponto de vista da expectativa da ilusão que se cria do regime militar, que nada aconteceu de negativo durante o próprio regime, durante os 21 anos. Né? Parecia que o Brasil era uma grande potência, não tinha violência. Né? Eu citei aqui, foi o período no qual a esquerda mais trabalhou, mais lançou livro, mais fez música, mais fez tudo, né? Ao mesmo tempo em que organizações criminosas como o Comando Vermelho se constituíram e se desenvolveram durante o regime militar. Né? Aliás, alguns depois que se tornaram líderes de organizações criminosas, não lembro se especificamente o Comando Vermelho, aprenderam técnicas de guerrilha, inclusive, com presos de terroristas de esquerda que estavam presos na mesma cela, ou no mesmo complexo. Né? Então, enfim, dando esse exemplo do Carlos Lacerda, recomendo vivamente, quem quiser ler, leia, porque o Carlos Lacerda foi uma figura que tinha muitos militares amigos dele, era um sujeito com muito respeito em alas militares, foi alguém que sempre defendeu o papel constitucional das Forças Armadas, que foi fundamental para a Revolução de 64 e que depois, como toda revolução, a começar pela Revolução Francesa, teve a sua cabeça guilhotinada, aqui, obviamente, no sentido simbólico, porque a carreira política dele acabou por obra e graça dos militares. E ele foi um agente importante para a derrubada do próprio Getúlio em 64, inclusive ele recebe a pecha de ter sido aí corresponsável pelo próprio suicídio Vargas, dependendo do sujeito que interpreta esse suicídio. Importante esse espaço de consolidação que o Exército Brasileiro estabeleceu com as premissas de Vargas. Seria um papo para um outro tipo de encaminhamento de conversa, que é esse estatismo militar. Por exemplo, durante o período militar, nós teremos a consolidação e o aparelhamento universitário a partir das premissas pré-estabelecidas do MEC, estruturados durante a era Vargas, o processo inflacionário. Você citou, Bruno, a questão do Comando Vermelho. Isso toca naquela minha fala anterior sobre a falta de inteligência em algumas atuações militares, onde você tinha um campo que era predominantemente de reação, não era uma leitura sobre fatos que estavam acontecendo. Ainda o nível de falta de planejamento urbano, inclusive um país que aumentava os seus índices demográficos de maneira significativa. Então, planejamento urbano no Brasil precário, o planejamento patrimonial, eu que gosto muito da preservação patrimonial, uma área que me interessa, o Exército colaborou com muitas dessas destruições. Ainda durante o período militar, faço uma referência, já que eu mencionei a questão patrimonial, os apelos sobre
o estado precário do nosso Museu Nacional foram aumentados, e o nosso Museu Nacional, há alguns anos, incendiado, destruído, ou seja, não foi incendiado em 2018. Nós temos um processo histórico em tal nível que o último presidente que lá esteve foi o Juscelino Kubitschek, por sinal. A consolidação do processo de Brasília estar apartada do Brasil. Enfim, há toda uma série de discussões, que merecem vários apontamentos específicos. Nós vivemos dentro desse drama. Essa extensão de Vargas, por exemplo, ela pode ser até personificada na figura de Tancredo, por exemplo. Tancredo foi ministro de Vargas e depois foi aí agente fundamental para que a gente possa entender esse período da redemocratização. Então, assim, esse período, pessoal, é um período complexo. Eu acho que esse é o grande fundo da conversa entre mim e o Bruno. De minha parte, foi uma conversa muito boa. Faço aqui só uma referência pública. Acompanho o Bruno há muitos anos. Em 2013, nós gravamos um hangout. Sou apreciador. E para mim foi um prazer de verdade. De verdade. Thomas, brigadinho por você ter aceitado o convite, tá? Pô, grande prazer. Essa live já era para ter sido feita sobre outro assunto há muito tempo. E vai ser a primeira, essa é a primeira de várias, com certeza. Tem muita coisa sobre a história do Brasil que a gente precisa conversar, precisa ajudar, né, a espalhar o conteúdo e as informações que a gente tem. Acho que é um trabalho valoroso. E espero que a nossa audiência tenha compreendido, né, a necessidade da gente conversar sobre o assunto sem paixões, sem ficar essa coisa, dessa postura, né, hiperbólica e desesperada, né? E levar informação e baixar a bola, baixar a temperatura e tratar os nossos momentos históricos e as nossas instituições da forma mais adequada possível. Porque essa coisa de rasgar as vestes em público, sair pelado gritando, não adianta nada, tá? Não adianta. Então a gente está vivendo um momento histórico muito importante e o que vai resultar desse momento histórico agora, de positivo ou negativo, depende do que a gente fizer agora. Tá? Se a gente qualificar o debate, se a gente construir coisas positivas, teremos resultados positivos. Se a gente ficar na loucura, né, imerso no turbilhão de salitre e breu, para usar uma expressão aqui do poeta inglês William Blake, cara, as consequências serão negativas, a gente vai ficar eternamente reclamando que o Brasil é um país ruim, que não tem jeito, etc, etc, etc. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Quem assistir essa live depois e, enfim, não gostar ou discordar, que o faça na seção de comentários de forma fundamentada e respeitosa, porque a minha política é a seguinte: se quer questionar, expor opinião, né, na minha casa, que é o meu perfil, não tem problema algum. Agora, se vier com grosseria, com violência, com maluquice, é bloque na certa. Tá bom? Então, obrigado pela audiência. Thomas, brigadíssimo, tá, pelo seu tempo. Um abraço à família, fica com Deus e faremos outras lives, tá bom? Prazer. Brigadíssimo, meu cara. Até mais. Abração.